Fala galera, Dizascope, eu sou Jonatas Leone, você está aqui em mais um Divinamente Podcast, porque nós queremos aprender a pensar e a sentir como Jesus. Esse é o nosso podcast sobre saúde mental e sobre assuntos que permeiam a nossa saúde mental, porque nós acreditamos que saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente. Saúde mental é a mente de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre alta performance esportiva, alta performance mental e os desafios de atletas de alta performance. E também vai valer muito para você que quer atingir o máximo da sua performance em um mundo de muitos desafios, de muita competitividade, de muitas exigências. Esse podcast é imperdível para você. Então fica aí, vem com a gente para o podcast Divinamente de hoje. Diante de tantos estímulos digitais, parar e olhar para Jesus é essencial. Esse é o Dizascope Goods, um livro de colorir para os cristãos. Para adquirir o seu, é só clicar o link e fazer do seu hobby apontar para Jesus. E eu tenho a honra de ter aqui hoje, estava esperando por esse podcast já há bastante tempo, viu? Meu amigo Lulinha Tavares, seja bem-vindo. Amém. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, glorificando o nome do Senhor, e também acompanho você, irmão, e também o podcast que tem colaborado com tantas vidas, né? E a gente, inclusive, tem que pegar o livro, acho que ficou no carro. Pega lá. Desculpa, é ao vivo, né? Imagina, não é ao vivo, Então, não. Dá pra cortar depois. Uma unidade do livro que fala sobre a relação entre a saúde mental e a performance esportiva, né? E falar um pouco sobre saúde mental no universo esportivo e qual é a relação entre uma e outra, né? E como que Cristo também se revela em meu universo esportivo, né? Muito bom, não tenho dúvida que é redenção, é redentivo. Seu trabalho, sua missão é redentiva, como todas as missões que envolvem e que são centradas em Cristo Jesus. E você está numa área que carece muito dessa luz de Cristo. Verdade. Vou até falar um pouco, o pessoal sempre faz uma pesquisa aqui para trazer algumas informações da biografia, mas até para casar muito do que a gente vai conversar aqui, tudo tem uma história, tem um contexto, né? E você vem desse contexto também esportivo, você esteve envolvido pelo esporte, pelo futebol, desde muito cedo, desde os 9 anos de idade, já com o sonho de ser jogador, e teve uma infância muito difícil, conciliando a vida ali, tentando esse sonho de jogador de futebol. Treinou no Flamengo, no Botafogo, mas conciliando isso com uma vida muito difícil, trabalhando como camelô, e abandonou o sonho do futebol por questões emocionais, né? Pelos desafios emocionais. Em 99, se converteu a Cristo, e em 2006, lá numa imersão, numa das conferências do Instituto Haggai, teve uma virada de chave ali, e ali começou algo muito especial, né? E em 2014, escreveu seu primeiro livro e teve um baita desafio em 2018, perdeu a esposa. Tô dando esse contexto aqui porque a história e Deus transforma nossas dores em ministério, né? E hoje trabalha no Corinthians e lidera o método MR3, Mente Renovada, Vida Transformada, atendendo mais de 1.300 atletas com palestras e mentorias. E o propósito é levar o evangelho ao mundo esportivo e transformar muitas vidas. E eu tenho visto isso, tenho testemunhado, sempre acompanho lá, vejo atletas sendo abençoados. E que legal ver a sua história te levando a esse lugar, e Deus como o redentor de todas as coisas mesmo, te usando em áreas em que você pode se compadecer, porque você lidou com elas, né? Queria que você falasse um pouquinho do começo
Sim. dessa crise emocional que te fez abandonar o futebol? Como é que Sim. foi esse período de infância conciliando tudo isso, essa Sim. primeira parte da história? Como é que foi? Dá um pouquinho de contexto pra gente. A minha história é uma história muito comum, a história de muitos brasileiros que têm o sonho de ser jogador de futebol. Eu chego ao Rio de Janeiro com esse sonho, e eu tinha o sonho de jogar no Flamengo, isso aconteceu. E no curso dessa carreira, no caso que a gente chama hoje de categoria de base, eu tinha graves problemas emocionais, de controle emocional, não sabia que tinha e não tínhamos um acompanhamento como hoje se tem. Hoje se tem um grau de verificabilidade grande para isso. Hoje as neurociências ajudam a identificar situações que não eram identificáveis naquele momento. Em via de regra, eu perdi para mim mesmo. Sob o ponto de vista emocional, era muito descontrolado, não tinha conhecimento de si, domínio próprio o suficiente para lidar nesse nível de pressão, o que me fez sucumbir, embora tivesse jogado numa geração que veio assim, uma grande geração de ouro no Flamengo, com grandes atletas, assim, contemporâneos, vamos dizer assim, Marcelinho, Marquinhos, Fabinho, Djalminha, Paulo Nunes, era uma turma assim, de craques, onde eu simplesmente sucumbi lá no início do processo por questão mental, perdi para mim mesmo. Não por problema técnico, Não, técnica, a mas gente tinha técnica, tinha condição para jogar. O que falta, na verdade, e a gente percebe ainda hoje no mundo esportivo, não é a condição técnica, não é a condição física, e muito menos um olhar tático sobre o jogo. A gente vê as questões mentais influenciando diretamente no resultado final. E nisso a gente não tinha uma condição financeira boa, eu dividia o tempo de treino com o tempo de fazer uma atividade complementar. E aí eu começo como camelô, me formei em educação física. E naquele período eu já vendia picolé no trem, picolé na praia, bolinho na feira. Eu fui camelô, de camelô comerciante, de comerciante empresário. Não empresário de futebol. E naquele momento eu saio, mas já formado em educação física, mas com um elo com atletas que estavam surgindo, amigos. E a criança, o adolescente que deixa de ser atleta profissional, ele dificilmente estudou. Ele não sabe fazer muito outra coisa. Então eu ajudava com conselho, ajudava com emprego, ajudava com dinheiro. Era o que eu fazia com os amigos remanescentes do futebol. Até que em 2006, como você relatou, eu tomo uma decisão comercial muito importante na minha vida, que é em 2008 eu começo a fazer um trabalho nos clubes. Tá? Eu já convertido, a gente tinha um trabalho evangelístico a gente fazia um trabalho dentro do presídio, no Rio de Janeiro. A gente ajudava na recuperação de vício e na recuperação de quem era da parte do mundo do crime, vamos dizer assim. Né? E tinha um projeto, tinham pastores que trabalhavam, e pastores que ainda militam nesse meio, ajudando essas pessoas a saírem. Tinha um projeto chamado Transformai. E nesse período aí foi que eu voltei pro futebol. E começo um trabalho no futebol, ao mesmo tempo que no Instituto Hagai eu fiz um curso. E nesse curso de empreendedorismo, que é a missão do Hagai é evangelística, sim, na sua raiz, né? Na sua essência. E ali eu tenho até gravado um vídeo em 2008, onde eu tenho exatamente registrado, porque no final do curso você apresentava o seu projeto, e o projeto na época era gravado, e eu tenho até hoje gravado ali em 2008 tudo que hoje acontece e aconteceu ao longo desses anos, e dali em diante o Corinthians é o clube de número 49 que eu trabalho. Essa lista está desatualizada porque já foram mais de 3 mil atletas 3 mil? Atletas atendidos. E a atmosfera do futebol, vestiário, alta performance na sua essência, clube, pressão, é outro mundo. É outro universo. É outra atmosfera que só mesmo vivendo que você pouco entende. Ninguém, nem quem está
O universo da paixão rouba a tua racionalidade. Então, quem vive lá dentro, pouco entende. Quem está de fora, acha que tudo sabe, mas nada entende. Não sei se eu me fiz entender. Muito bom, muito bom. E é de certa forma um contrassenso, porque na cabeça, talvez, da maioria das pessoas, até por esse sonho coletivo que quase toda criança do Brasil tem, né? Ser jogador de futebol, tem um imaginário ali de que a vida do jogador de futebol é muito tranquila, é muito fácil e que pelo status que alguns chegam a ter, a vida do jogador de futebol não tem esses desafios emocionais tão intensos, né? O que é uma ilusão. Eu tenho alguns pacientes, jogadores de futebol profissionais e alguns conhecidos também no contexto de igreja, e eu percebo quão desafiador é esse contexto do futebol, como você estava mencionando, né? Quais são os principais dos fatores que fazem esse ambiente ser tão tenso emocionalmente, tão exigente emocionalmente? Você já falou aí a paixão que rouba a racionalidade, esse ambiente de vestiário. Quais são esses estressores do futebol? Bom, o grande fator estressor que no decorrer do tempo fez com que todo o processo ficasse precoce foi a profissionalização aos 16 anos. Então o futebol, ele é a universidade mais longa que você não tem garantia que você vai se formar. E à medida em que você profissionaliza uma criança de 16 anos, essa pressão chega no menino de 9. Porque esse menino de 9, 10 anos, os pais já sabem que se ele tiver maturação tardia, ou seja, se ele demorar a entrar na puberdade, ele já tem uma desvantagem competitiva. Isso já é uma pressão onde alguns dos pais que sabem dessa informação fazem o exame para saber quando... Você imagina, você tem um filho, uma criança de 10 anos e você fica ali torcendo para que esse menino entre em processo de maturação, em processo de puberdade mais cedo, porque ele vai ganhar testosterona no corpo, ele vai ficar mais forte e etc. Então, eu vejo como um grande marco a questão da profissionalização aos 16 anos. O segundo grande marco, a questão das mídias sociais. Por quê? O Neymar, ele é o primeiro 10 da seleção pós-mídia social. Então, a pressão que era somente no campo, na hora do treino, ela vai para dentro de casa. Então, eu tenho áudios de pais chorando ou com o filho chorando copiosamente, porque ele não foi relacionado para o jogo, mas ele viu no Instagram do amigo, o amiguinho dentro do ônibus indo para o jogo, postando. Então, ele já tem essa pressão por resultado numa criança que nem se formou ainda. E como o futebol está cada vez mais resultadista, ele é medido pelo que ele rende e não pelo processo que está em curso. Então esse é, dentre todos os outros, na minha opinião, os grandes fatores estressores e que pressionam Sim. atletas e pais. E contexto familiar? Como que essa jornada do menino ali, como que isso afeta a família? Completamente, porque você tem os scouts dos clubes observando o atleta nos torneios no Brasil inteiro. Tá. Aí esse menino de 10 anos de idade, 11 anos de idade, é muito bom jogador e mora no Maranhão, mora na Bahia, mora em Minas Gerais, onde ele morar. Aí o menino de Minas, da Bahia, ele foi visto por um scout do Flamengo ou de algum time de São Paulo. Então, esse menino não tem como vir sozinho para São Paulo e o clube só aloja aos 14 anos. Então, essa família, quando tem condição, se muda para outro estado, ou a mãe acompanha
Olha como é que o contexto familiar é influenciado, ok? Mas ele tem um irmão que estuda também. E esse irmão, às vezes, não saiu da escola. Esse irmão ficou aqui, os pais se dividiram para dar atenção para esse, que ficou sem o irmão, e foi para aquele clube para fazer teste, passou na peneira e etc. E ainda não tem uma garantia, porque existe uma linha de corte no futebol. Os meninos começam 9, 10, 11, 12, aos 14 anos tem uma linha de corte. E eles não sabem. Então aquele filtro que está largo, porque aos 14 anos já pode alojar. Então em todos os clubes de uma maneira geral, faz-se uma outra peneira dentro dos que estão lá dentro. Tem um mundo querendo entrar ali, um universo enorme, milhares e milhares de atletas querendo estar ali naquele grupo, e dentro daquele grupo eles estão sendo avaliados, filtrados, e aí tem essa primeira linha de corte. Então todo o contexto familiar é influenciado, e nós, ao longo do tempo, precisamos desenvolver trabalhos com os pais. A gente trabalha muito nessa idade as questões de saúde, não só de saúde mental, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas como eles saberem qual é a regra do jogo, eles saberem o que cai na prova. É como se você é médico, né? A gente faz a seguinte analogia. Você tem um Enem para fazer aos 16 anos, que aos 16 anos é onde pode se assinar o primeiro contrato. Então você tem um Enem aos 16 anos. E você passa esse período todo estudando, se capacitando, porque vai chegar naquele momento e você precisa estar performando. E você vai ser realmente filtrado para poder passar naquele que é um passo, que não é o passo final, mas que é um passo. Então, nesse filtro, os pais, nessa caminhada, irmão, os pais ficam doentes, adoecem, muito. E precisam de Os ajuda. pais também adoecem. Muito. E, na verdade, muitos pais adoecem os filhos, porque o filho é o sonho do pai. Esse pai ou queria, ou ama futebol, ou, em vários casos, é rimo de família, né? Às vezes esse pai que está enxergando muito mais na frente exerce uma pressão muito maior sobre uma criança que não está preparada para aquilo ali. Então a gente costuma dizer que os pais são as árvores e os filhos são os galhos. Nunca vimos historicamente um galho sustentar uma árvore. E o que acontece muitas das vezes é que o galho precisa sustentar a árvore. Interessante isso. E eles não têm estrutura para isso. Sim. Então, ao longo do tempo, eu fui sendo contratado. Eu trabalhei em muitos clubes. Comecei a ser contratado por empresários para atender os atletas já desses empresários. E comecei a ser contratado pelos pais. Muito bom. E tem vários grupos de empresários hoje no Brasil, e alguns que enxergam que precisam cuidar dos pais. Então eu faço para um desses grupos, que é o da BMS, eu faço uma mentoria mensal com os pais. E as dores, os desafios, os conflitos, os sofrimentos são enormes. Porque o que o pai vai dizer para um filho que está em casa chorando porque não foi relacionado? Porque não foi para o jogo? Que resposta ele dá? Como que ele consegue dar um suporte espiritual, emocional, mental, se ele não tiver alimentado, se ele não tiver preparado? Sim. Na grande maioria das vezes ele não foi preparado para isso, né? São pouquíssimos os pais que têm recurso para lidar com uma dor dessa, né? Exatamente. Com esses desafios particulares dessa fase. E como é que chega na idade adulta? Como é que esse jovem chega lá no profissional? E aí pensando nos dois cenários, o que chegou e eventualmente o que não chegou. Como que você avalia o panorama da saúde mental do jogador e daquele que não conseguiu? Como é que ele se encaixa dentro da vida? Qual a leitura, qual o diagnóstico que você faz hoje da saúde mental dos jogadores? O que eu falo com os pais? Que o futebol é uma grande escola e que não existe derrota nesse jogo. Eu não seria quem eu sou
se o futebol não tivesse entrado na minha vida. Muito bom. O futebol faz o teu filho passar por coisas que você não teria coragem de fazê-lo passar. O futebol mói. O futebol faz sofrer. E eu digo isso para alguns pais. Se você tem aquele pensamento, mexe comigo, mas não mexe com meu filho, sai do futebol, vai fazer outra coisa. Você entende? Então, não existe derrota nesse jogo, porque aqueles que não conseguem chegar aonde sonharam se tornam pessoas extremamente melhores do que seriam se não tivesse passado por aquela experiência. Entendi. Amadurecem, crescem, se fortalecem. Então, assim, estatisticamente, a gente tem, assim, o último número que eu tinha lido em relação à questão de salário, né? De que nós tínhamos cerca de 24 mil atletas com contrato assinado no Brasil, que desse contingente mais de 50% ganhava um salário mínimo. Mais de 50%, Mais de 50% um salário mínimo. salário mínimo. A gente tinha aí um número de 20%, se eu não me engano, eu não estou me recordando os números agora, que chegou a ganhar 5 mil reais, um contingente ainda menor que ganhava até 20 mil reais, e a gente tinha menos que 3% que ganhavam acima de 100 mil reais. Desse contingente de 24 mil de contrato assinado. Tá. Existe um outro número, que é um número da FIFA, divulgado pelo Arsène Wenger. Ele é o chefe global de desenvolvimento de futebol da FIFA, onde ele disse que da elite, os atletas do topo da pirâmide, que correspondem a 0,01% de todos os atletas do mundo, você bota Real Madrid, Barcelona, pega os times de elite do mundo, ok? Tá. Desse contingente, entre os 16 e 20 anos, que é onde a FIFA tem acesso aos dados, todos os atletas que assinam contrato dos 16 anos em diante, esse contrato vai parar na FIFA, ok? Então, desse contingente da elite, entre os 16 e 20 anos, 67% da nata, aos 21 anos, não jogam mais futebol. É um número pandêmico. É como se você pegasse os melhores alunos de medicina, que performaram melhor, aqueles topo de lista, desses caras aqui, 67% vão fazer outra coisa. Isso não acontece na medicina. E quando eles... Isso não acontece em lugar nenhum. Em lugar nenhum do mundo, exatamente. E quando eles vão falar dos motivos de criar um estudo psicológico, segundo eles, sobre isso, que fala-se da resistência à frustração, do baixo limiar à frustração, da intensidade na motivação, da resistência na motivação. E eu comecei a estudar sobre isso. E aí eu consegui identificar algumas coisas muito interessantes. E eu consegui listar quais eram os perigos, quais eram as armadilhas da mente, de você ter um filho com 14 anos, 15 anos, que é craque, que joga em clube grande, que você tem do teu lado empresários, que você tem contrato de patrocínio. Então tem uma série de riscos embutidos aí que ninguém é avisado. E que faz com que ele seja um forte candidato a essa lista dos 60%. Porque não é dizer que esses 67% foram jogar em times pequenos. E 67% não jogam mais futebol. Não jogam mais futebol. Não querem olhar mais, fazer outra coisa da vida. Então, a gente tem os perigos. E quais são os perigos? Um deles, a valorização precoce. Você é médico. Você entrou na faculdade de medicina, não foi? Sim. Fez vestibular? Fiz. Vamos imaginar que você fosse o primeiro lugar no Brasil, no Enem, e chegasse numa universidade federal. Eu faço uma pergunta para você. No primeiro dia de aula, você receberia uma carteirinha do CRM ou você receberia um trote? Trote. Tá. O futebol faz com que o menino de 16 anos receba
a carteirinha. É. Um contrato profissional aos 16 anos. E isso traz para ele uma valorização precoce. Porque às vezes, menino de 16 anos vale 100 milhões, vale 10 milhões, mas ele não deu um chute no profissional ainda. Ele ainda está em curso. E como que eu, que sou um preparador mental, vou dizer para ele que ele não é profissional se ele tem contrato profissional? Sim. Você entende? O meio convence ele, você já é profissional, mas ele está em curso ainda. Aí você tem a valorização precoce, que ela traz consigo fama, milhares de seguidores no Instagram, e ela traz consigo distrações. Ok? Aí você tem, além da valorização precoce, você tem a pior delas, que é a falsa sensação de que você já está pronto. Você acredita, um menino que é seleção de base, um menino que é de ponta desses clubes grandes do Brasil, ele escuta assim: cara, tu vai para Real Madrid, você vai para Barcelona, olha, você vai para cá, você vai para lá, você tá pronto, você é craque. E aí entra as armadilhas da mente, que são biblicamente explicadas na Bíblia, cientificamente também, de que a mente sabota, a mente trabalha na lei do conforto, na lei do menor esforço. E ele falou do baixo limiar à frustração e da baixa resistência na motivação. Tá bom. O que motiva a mente humana basicamente é o quê? A busca do prazer ou a fuga da dor, ok? Sim. Pensa comigo. Você tem 17 anos, você tem um salário de 30, 40 mil reais, você tem gatilhos no contrato que se você for para a seleção, se você for profissional, tu tem muito mais dinheiro, então você já encontrou o prazer. Você não precisa buscar o prazer, ok? Sim. Aí, o que te motiva também é a fuga da dor. Que dor? Esse cara não tem dor. Então ele vai se transformando num refém, não no refém, vai se tornando no grupo de risco, vulnerável a essas armadilhas, que lá na frente ele vai encontrar com uma realidade, ok? E a gente dá alguns conselhos para os pais, para os atletas que estão nessa condição. A gente diz para eles: olha, espere o melhor e se prepare para o pior. Nada é tão bom que não possa ser melhor. O maior inimigo do excelente é o bom. Cuidado. Cuidado com a mente. Vá, sabe, durante o processo, estudando o caminho. Como é que, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, Cristiano Ronaldo, que está com 40 anos de idade, performou o tempo inteiro. Como é que esse cara fez para performar? Como é que ele faz para se manter no topo por mais tempo? Isso ajuda esses pais, isso não garante, tá? Você está preparado, fazer tudo isso que a gente está falando, preparado, não garante, mas aproxima de um resultado melhor para que eles cheguem mais preparados. E tem um ditado que você deve conhecer. Se você quer comprar sem olhar o preço, você tem que trabalhar sem olhar para o relógio. Sim. Esse é o segredo do futebol. E como que lida com essa questão da competitividade? Que eu acho que vale tanto para o jovem ali que está no futebol, como para quem está nos acompanhando aqui agora, que talvez não esteja dentro desse contexto, mas que também precisa de alta performance, precisa ser melhor do que os concorrentes, precisam de alguma... É o tempo todo, até na medicina a gente lidava um pouco com isso também. Tem um cenário de mais médicos, por exemplo, formando do que as especialidades médicas conseguem oferecer vaga de residência. Claro, guardadas as devidas proporções, não tem nem comparação. Sim. Mas a faculdade de medicina também é um cenário de muita competitividade. O mundo empreendedor, o comércio, o mundo do empresário, ele também é muito competitivo. Como lida com a competitividade em contextos de alta performance? O que você ensina lá para os meninos e para os pais? Então, vamos aqui para a Bíblia.
Lá em Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala assim: irmãos, vocês sabem que no estádio todo mundo corre. Todo mundo corre, mas só um leva o prêmio. Ok? Aí ele dá um conselho. Corrais como aqueles que querem ganhar o prêmio. Então, o ser humano, de uma maneira geral, ele é competitivo. Tá. A competição é, de acordo com o ambiente, você acabou de citar a situação da medicina, mas em cada campo de trabalho existem os níveis de competitividade. A alta performance, principalmente no futebol, faz com que ele seja competitivo em pelo menos 4 pilares básicos que eles chamam fatores de rendimento. Que talvez na medicina você vai usar outros nomes, ok? Então, ele precisa ser competitivo sob o ponto de vista físico, ele tem um corpo treinado, e não é só um corpo treinado de quem vai na academia treinar para ficar legal. É uma vida sacrificial de quem compete com ele mesmo o tempo inteiro. E a grande batalha é a batalha no campo da mente. Como é um menino de 15 anos, 16 anos, que tem amigos na escola, que comem o que quer e dormem muitas das vezes a hora que quer, e ele não pode viver esse tipo de vida. A gente costuma dizer que pós-Cristiano Ronaldo no futebol, LeBron James no basquete, futebol e alta performance deixou de ser uma atividade profissional, é um estilo de vida. Então ali você já tem um nível de competitividade físico, porque você tem que disputar. Para você disputar, você tem que ter condições físicas para isso. Para você ter condições físicas para isso, você precisa levar uma vida sacrificial. Então, alta performance é um estilo de vida. É um estilo de vida. Tá. Mas aí você está falando, a gente está falando de competitividade. Então eu tenho, no caso do futebol, a competitividade é o tempo inteiro. Você compete contra adversários, no jogo contra adversário. Imagina que você tem 10 médicos, você tem uma equipe com 20 médicos no hospital, mas só 5 operam. Todos querem operar. E tem um médico, que é o administrador, que vai escolher quem vai operar. Sim. E você vai ter que competir contra os seus amigos, né? Isso aí. Porque... Pronto. Então você tem a competitividade contra os adversários, a competitividade com quem está fora que quer entrar no seu lugar, ok? Sim. Daqueles que querem estar ali no clube que você está, no time que você está. Você tem a competitividade entre os atletas, porque, em média, um grupo de futebol tem 30 jogadores. Jogam 11. Todo mundo quer jogar. Então você tem a competitividade interna e você tem a pior delas. A competitividade consigo. À medida em que o esporte ficou muito físico, então isso ficou assim, físico, técnico. Você é avaliado hoje os fatores de rendimento físico, o técnico, onde você vê. Vou te dar um exemplo aqui. Você vê um atleta, Phil Foden, que é o atleta do Manchester City. Esse atleta era gandula. Você vê vídeo desse menino com 15 anos pegando bola no estádio lá. Na fila, assim, com os atletas entrando em campo, ele pequenininho olhando, ok? Então o Phil Foden era um atleta que até hoje ele em casa faz o trabalhinho dele com bolinha de tênis. Tá, bate na parede, bate. Que dá uma vantagem competitiva muito grande, porque ele domina a bola como poucos. Dominou. Ok? Tá. Então você tem a competitividade técnica, onde você, às vezes, tem sempre uma vantagem, tem sempre algo que você sabe fazer bem. Concorda? Mesmo dentro da medicina, tem algo ali que você sabe fazer bem e que o outro sabe, não é isso? Tá. Então tem a competitividade técnica. Tem a competitividade tática, que você tem que ter um olhar tático sobre jogo, posicionamento em campo, jogar sem a bola, pressionar o adversário, que eles chamam hoje, né, da intensidade do jogo, que muitos atletas são muito bons, mas tem pouco intenso, e a imposição mental. Muito bom. Muito bom. E aí eu queria pegar um gancho do que você falou. Você falou de baixa
resistência de motivação e baixo limiar à De frustração. frustração. Eu queria que você falasse, porque isso vai servir para todo mundo que nos ouve, como que a gente lida de forma saudável com a frustração e como é que a gente mantém a motivação mesmo quando as raízes dela ali, você já até mencionou, o alívio da dor ou a busca pelo prazer, podem de alguma forma já estar sendo tocadas ali. Vamos começar pela frustração, depois eu queria que você falasse um pouco sobre Tá. motivação e disciplina também. Claro, eu vou usar o Kaká como exemplo, pode ser? Pode, eu sou fascinado no Kaká. Beijo, Kaká. Então, o Kaká conta uma história que eu não sei se foi entre os 13 e os 15 anos, ele foi maturação tardia. Estamos falando no ano de 2000, 20 Sim. e poucos anos atrás. No ano 2000 ele subiu profissional. Isso deve ter sido 90, em 95, 96. Kaká é alto, forte, mas ele era pequeno e magro. Então ele demorou a crescer. E ele não era relacionado para o jogo. Ele só treinava. Diz ele que só treinava. E um dia ele disse que procurou o pai e a mãe e disse: pai, eu não quero mais jogar futebol porque não adianta nada. Aí entra a questão dos pais serem orientados para ajudar o Sim. filho a aumentar esse limiar de frustração, ok? Que o futebol é o universo da frustração. Sim. O futebol criminaliza a derrota. Como? Se um tem que perder. É um dos resultados do jogo. Mas ele começou a marginalizar e depois a criminalizar a derrota. Entende? Então você começa a aumentar esse limiar, a frustração cedo. Quando um pai vê o seu filho frustrado, ao invés de ir lá tomar satisfação com o treinador, tirar ele do time e colocar ele no outro, é permitir que ele viva a experiência. Se eu não me engano, é assim que Deus faz com a gente. Ele começa e permite que nós passemos por coisas inimagináveis. Eu tenho várias, e você deve ter várias experiências. Você olhou para trás e falou assim: como que eu consegui passar por isso? Não é verdade? Sim. Tá. Então a gente vai sendo treinado nisso. Então a gente está numa geração, essa nova geração, não é culpa deles, ok? Mas eles vivem onde você tem que ter tudo muito rápido, resposta muito rápida. Você trafega numa página, você quer comprar um produto, você quer que entregue rápido. Então, senão aquilo te frustra. E o que é a frustração? Ela é inversamente proporcional à expectativa que você cria, Sim. ok? E não é culpa do menino se estão vendo nele um novo Neymar. Se o pai olha e fala assim: meu filho é craque, ele é o melhor do mundo, na cabeça do pai é sempre superdimensionado, certo? Então há uma responsabilidade do pai com isso, mas é muito importante dentro disso o pai permitir que o filho passe pelas dores como Deus fez com Cristo, que poderia tirá-lo e permitiu ele passar na Não dor. o poupou. Não o poupou. Então é muito importante esse exercício de permissão, mas dói no pai. Meu filho sendo moído. Então, o pai que suportar isso, ele tem que fazer um tratamento para ele ver que, estão fazendo injustiça com meu filho. Enfim, tudo isso que acontece dentro desse universo. Mas esse limiar, é só você pensar, fazer uma analogia em relação à parte física. Você fala assim: como que eu cresço a minha musculatura? Rompendo fibra, fazendo força. Você não tem como romper, criar musculatura. Mentalizando. Eu vou mentalizar agora que eu tô na academia. Eu tenho poder mental, que eu tô levantando o peso, o músculo vai crescer. Não vai, cara. Então, é treino. E aí é onde entra a relação entre a saúde mental e a performance mental. Se você vai falar de alta performance na vida como um todo, não é saudável. Sim. É treino. E uma coisa interessante é que eu percebo, pensando nesse exemplo que você trouxe, que a frustração, de certa forma, é um treino. Sim. É uma disciplina a ser desenvolvida, aprender a se frustrar. É uma parte importante da formação
do caráter, é quase como um fundamento do esporte que ele vai desempenhar. Mas a alta performance mental, de certa forma, ele exige que o caráter esteja dissociado de ganhar o tempo todo. Ou seja, a alta performance é não depender da performance. É isso aí. Porque eu posso ganhar ou posso perder. Então, no sentido de que, uma boa performance é eu ser o primeiro, para eu ter alta performance, eu tenho que aprender a não ser o primeiro. É uma exigência de que eu posso ganhar e posso perder, eu posso estar lá em cima e posso estar lá embaixo, eu posso ser elogiado e ser o craque do jogo, eu posso ser quase criminalizado porque eu errei o pênalti no último minuto e isso aí. Um monte de gente vai sofrer os impactos disso. Então, aí a gente pode usar o Kaká e o apóstolo Paulo. Que mesa legal, hein? Ó, Kaká e Paulo. Vamos lá. Eu quero, no céu eu quero essa mesa. A gente sabe que o Kaká viveu vários momentos difíceis na sua vida. Ele viveu esse momento onde ele fratura a coluna cervical aos 18 anos de idade, onde ele poderia deixar de jogar futebol, porque ele caiu na piscina da casa da avó, estava prestes a chegar no profissional, e ele disse que foi ali que ele escreveu as metas dele. Foi um momento muito difícil. Nós sabemos que ele passou por um divórcio doloroso, ok? E aí ele é entrevistado, e aí o entrevistador pergunta: qual foi o pior momento da sua vida? E não o pior momento da sua carreira. Perguntou qual foi o pior momento da vida e como que ele saiu disso. A surpresa da resposta foi: meu pior momento da vida foi no Real Madrid. Porque no Real Madrid eu vi todos os meus sonhos serem frustrados e eu me perguntei: quem era eu? Eu era o melhor do mundo ou era a pior contratação da história do Real Madrid? E aí onde ele disse que Deus mostrou para ele que ele não era nenhuma coisa nem outra. Ele era filho de Deus e que poderia passar por uma coisa e poderia passar por outra. E que quem ele é não estava ligado diretamente ao resultado que ele tinha em campo. Você entende? Faz sentido? Muito sentido. Então ele disse assim: eu tive uma crise de identidade ali, porque quem era eu? Eu era o melhor do mundo ou a pior contratação? E na época, hoje seria muito pior. Na época, o que se falava dele porque a internet na época tinha, mas não tinha nessa proporção que tem hoje, nesse grau, nível de pressão que tem hoje. Mas ele entendeu que esse foi o pior momento da vida dele, porque gerou uma crise de identidade dele. Aí o apóstolo Paulo fala assim: bom, eu sei estar abatido e eu também sei ter abundância de tudo, e em todas as coisas estou instruído pelo meu Senhor, tanto a ter fartura quanto a padecer necessidade. Os extremos são terríveis. É muito difícil estar por baixo, mas também é muito difícil estar por cima. Só quem está por cima sabe a dor de estar por cima, as lutas de quem está por cima, entende? Então é tão difícil sob o ponto de vista mental. Se sustentar aqui em cima é muito... Não, sustentar e suportar. Davi caiu aonde? Na guerra ou no palácio? Você entende? É difícil, porque você se defende da crítica, você não se defende do elogio. Você não tem defesa contra o positivo, né? Seus anticorpos só funcionam para vírus e bactérias, não funciona para elogio. Exatamente. Então, eu tanto a ter fartura quanto a padecer necessidade. Eu sei, eu aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. É difícil demais. E aí tem o extremo da alta performance. Quando tá ruim no futebol, parece que nunca vai ficar bom. Parece que não acaba nunca. Eu trabalhei em vários clubes no início da minha carreira, na época de rebaixamento, briga por rebaixamento. Em 2009, o Fluminense ficou 29 rodadas, 28 rodadas na zona de rebaixamento. É a maior arrancada da história do futebol. Teve 99% de chance de ser rebaixado. Foi onde surgiu o time de guerreiros e tal. Você imagina você ficar 6 meses. Hoje, na terceira derrota, a torcida já está invadindo o CT. A paz acabou. Ameaça de morte. O William foi embora dizendo que foi ameaçado de morte.
O Andreas Pereira, atleta do Flamengo, disse que teve que andar no carro blindado. Então a pressão hoje é muito, em muito pouco tempo, o céu e o inferno numa distância muito pequena. Sim. Então é assim, quando está mal ou ruim, parece que nunca vai acabar. E quando tá bom também parece que nunca vai acabar. Entende? Só que você tem que conviver Sim. com esses extremos. Sim. E de certa forma, enquanto você falava, me ocorria que a vida cristã, ela é um esporte de alta performance. Total. Paulo compara a gente a atleta. Exatamente. Então, olha só, quando ele fala sobre corrais como aqueles que hão de alcançar o prêmio, a gente às vezes não entende. Corra como aqueles que querem alcançar. Nem todos vão alcançar, Sim. mas corra de maneira que você alcance. Esse correr de maneira D é que às vezes a gente não quer correr. A gente Sim. quer correr um dia e ganhar amanhã. A gente quer ir na academia hoje, amanhã tá bom. A gente quer ajeitar nossa alimentação hoje, amanhã tá legal. A gente quer orar hoje e quer que Deus responda amanhã. Sim. Você entende? Só que as coisas não são assim. Existe um processo para tudo. Aí ele vai e justifica a fala dele, dizendo: e estes que assim o fazem, de tudo se abstêm. Então existe um preço a ser pago para você viver naquela dimensão, Sim. ok? De disputar como aquele que quer chegar. Lá em Apocalipse, ainda em Romanos, ele diz que nós somos mais Que vencedores. do que vencedores. Mas quando ele fala mais do que vencedores, tem todo um contexto aqui atrás. Ok? Nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônio, nem principado, nem a potestade, né? Nem a altura, nem a profundidade. Então tem muito processo aqui. Né? Nem lá em cima, nem aqui embaixo. Então, beleza. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Lá em Apocalipse diz: Ao vencedor. ao perdedor, não. Ele não fala o que faz. Então, ao vencedor, se ele fala que ao vencedor, é porque vai ter perdedor. É isso? Então ele diz: lute e vá para a sua competição, vá competir como aqueles que querem ganhar o prêmio. Eu quero ganhar. Se eu vou conquistar ou não, não sei. Sei que um chega. Se um chega, pode ser eu. Só que a diferença nunca no universo esportivo é que quem não chega, quem perde é criminalizado, como a gente está falando. Porque a gente começou a conversa aqui falando sobre os desafios do atleta de alta performance, Isso. né? Só que eu percebo que a gente, de alguma forma, todos nós estamos envolvidos Sim. na alta performance. Porque ser cristão é ser exigido, é ser levado ao ápice da alta performance. É ser como Cristo, é parecer com Jesus. Expressar Cristo na Terra, não tem performance mais alta do que essa, né? Cristo, olha só como é que valida o que a gente está falando. Aquele que quiser vir após mim, qual é a primeira exigência? Negar-se a si mesmo. Porra. Então, negar a si mesmo e entregar o seu caminho ao Senhor é um desafio muito grande. Sem dúvida. E aí, por natureza, a nossa mente não processa o bem. Ela processa o bom. O bem que eu quero, eu não faço. Embora eu queira, eu saiba que faz bem. Eu, no meu caso especial, que gosto muito de doce, então quando eu vejo um pudim de leite condensado, doce, é bom demais. Mas não faz bem. Exatamente. Então a mente não processa. A gente quer o bom, mas não quer o bem. Exatamente. A mente nossa, por natureza, a mente mente. E ao longo desses anos, Deus me deu um método que eu fui desenvolvendo, fui dando base bíblica, neurolinguística, científica, agora neurocientífica, porque agora você consegue medir a performance cognitiva de um atleta. Sim. Você consegue medir sua atenção, sua reação, sua visão periférica, seu controle de impulsividade e sua tomada de decisão. Beleza, hoje você consegue ter um grau de verificabilidade nisso. Isso é a parte fria do cérebro. Mas a parte quente do cérebro, a parte onde você toma a decisão, de tomar a decisão, onde você controla a emoção, onde você lidar com ela, e onde a gente vê o exemplo do Ayrton Senna.
que 40 anos atrás ele dizia: eu treino o meu corpo e a minha mente para fazer o que eu quero e não o que eles querem. Então ele sabia que o que ele pensava era diferente do que ele sentia. E o método que Deus me deu, esse método que é o MR3. Mente renovada, vida transformada. Eu penso, eu sinto, eu faço. O pensamento é o Waze. Liguei o Waze, tô vendo de cima, ok? É o meu cérebro pensante, meu neocórtex, que domina sobre meu cérebro emocional, que domina sobre meu cérebro reptiliano. Ou seja, eu penso, eu sinto, eu faço. Eu mudo uma ação quando eu mudo meu pensamento. Aí a gente consegue ter êxito naquilo que a gente faz. Muito bom. Principalmente na alta performance. Muito bom, muito bom. E aí, como é que a gente mantém a motivação mesmo em meio a uma jornada longa? Pensando que vão ter oscilações e que as emoções, esse cérebro emocional, por vezes assume o controle e há uma inversão nessa ordem. Como retomar motivação, como criar motivação, como é que, tanto pensando para um atleta como para um cristão que está vivendo essa vida e que por vezes oscila nessa questão da motivação, o que tanto o método quanto a Bíblia e a experiência te ensinaram sobre motivação? Para a gente se retroalimentar, o que é a motivação? É o motivo da ação. Por que e por quem que eu estou fazendo isso? A gente esperar estar motivado. Eu penso assim, vamos lá. Você precisa separar o que é motivação do que é entusiasmo. O que diz na Bíblia? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você achar que é porque você quer ser médico, que você tem o sonho de ser médico, que você vai todo dia acordar com vontade de estudar, que o dia que você não acordar com vontade de estudar, que você não quer ser médico, não. Então, não é a motivação que vai te manter de pé. Sim. Okay? A vontade não é suficiente. Não. Então, tem um livro chamado Talento Não É Tudo, onde ele fala de 12 ou 13 habilidades que não são talento, que sem ela o talento não vai sustentar. Então, a motivação, ela precisa ser sustentada. Ela é um empreendimento sustentado pela disciplina, pela resiliência, por você ter meta muito clara de saber onde você quer chegar. O que fazia com que Paulo suportasse tudo o que suportou? Porque ele caminhava para um alvo. Toda vez que você determina um o quê, o teu cérebro busca um como. Então, a motivação, ela tem a ver com direcionamento. Eu quero chegar lá. Eu tenho uma motivação. Eu tenho algo que me motiva a chegar num ponto, sair do ponto A e ponto B. E o ser cristão é isso. O apóstolo Paulo, eu estou aqui e quero chegar lá. Onde eu quero chegar? Céu, inferno? Que eu não quero chegar. Eu quero chegar em Cristo. Eu tenho um alvo. Pronto. Gol. Minha meta. Meu alvo é Cristo. Por ele, eu suporto todas as coisas. Ok? E aí, quando você consegue, primeiro, ter uma direção. E tem um estudo que é atribuído a Harvard, mas não é comprovado. O livro, trouxe o livro? Só um minuto. Vou ver se consigo trazer o livro para depois de falar sobre saúde mental e performance esportiva. Tem um estudo que ele é contado que é atribuído a Harvard, mas mesmo que ele não tenha sido confirmado que tenha sido em Harvard, que diz o seguinte, que fizeram acompanhamento durante 10 anos com algumas pessoas e viram o seguinte, que 84% das pessoas não possuem metas. Ok? 13% das pessoas possuem metas, mas não escrevem as metas. 3% das pessoas possuem metas e escrevem as metas. Ao curso de 10 anos, aquelas pessoas que possuem metas comparadas àquelas que não possuem metas, cresceram 2 vezes mais. Ok? Aquelas pessoas que possuem metas e escrevem metas, cresceram 10 vezes mais, ok?
Porque além da motivação, você tem que ter uma direção. Uhum. O lugar onde você está não determina onde você vai chegar. É a direção que você está Sim. que vai determinar onde você vai chegar, ok? Então, você já ouviu falar na carta de 10 milhões de dólares de Bruce Lee? Sim, sim. Tá lá em Nova York, ok? Então, dezenas de exemplos. Agora eu pergunto para você, pergunta bíblica. Jesus está sendo tentado no deserto, 40 dias. Satanás começa a questioná-los ali. As duas primeiras palavras que Jesus responde para Satanás nas 3 primeiras questões de Satanás. A primeira é: Está escrito. se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Está escrito. Quando você escreve. O que o Kaká fez aos 18 anos, com colete cervical no pescoço, sem saber se ia nem voltar a andar? Escreveu as suas metas. Que naquele momento, para alguém que estava na condição que ele estava, que tinha uma desvantagem competitiva, porque ele não dependia do futebol, a mais fácil para ele era parar naquele momento. Ele escreveu as suas metas. E ele escreveu 10 metas. E das 10 metas ele alcançou 13. Todas elas alcançadas. Então, quando você escreve, não basta eu estar motivado, eu escrevo. Eu registro. Escrever, não só digitar. Porque se você digitar, vai ficar registrado na nuvem ou no seu aparelho. Escreve porque registra aqui. O judeu, ele obriga até os 10 anos de idade o seu filho a Torá. Ok? Ele grava a Torá até os 10 anos de idade. E a Bíblia manda você inculcar, é ou não é? Na cabeça do filho. Então você escreve, você grava aquilo ali, você marca o caminho, você segue esse caminho. E aí você não vai depender das variantes da motivação. Sim. Ok? Que é a busca do prazer ou a fuga da dor. Não importa, eu quero chegar lá. Vai gerar prazer, mas tem muita dor. Eu sei o que acontece no caminho. E aí, por final, a gente fala da relação entre a motivação e do entusiasmo. Porque a motivação, como a gente sabe, é o motivo da ação. Mas o entusiasmo é Deus dentro de você. E quando você está com Deus em todos os momentos, quando você busca Deus no que você faz, você garante a presença dele em todos os momentos. No vale ou no momento de glória. Ainda que durante esse percurso você esteja zero motivado, com vontade de largar, Sim. frustrado, pensando assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Se esforçando para crer, como aconteceu muitas das vezes comigo ao longo dessa jornada, onde eu me esforcei para crer. Minha fé era zero. Mas Deus estava com a mão dele ali, me sustentando, ainda que no vale da sombra da morte. Muito bom. Então, se fosse colocar um medicamento que gera motivação, ele teria alguns princípios ativos. Sim. Vai. É uma pílula Sim. da motivação. Pílula da motivação. Dentro do que você falou, princípios ativos dessa pílula. Motivo, que é um porquê e um porquém. Porquê e um porquê. Né? Então, esse motivo, eu gosto até da frase do Viktor Frankl, né? Um psiquiatra que desenvolveu uma abordagem terapêutica, a logoterapia. Ele disse que quem tem um bom porquê suporta qualquer como. Perfeito, né? Isso aí. Então, esse porquê e esse porquém é uma parte importante. Junto com isso, a meta, que é direcionamento de esforço. Alvo. Então, eu tenho um alvo, isso me dá clareza e isso me ajuda a ser disciplinado para evitar as distrações, que é justamente essa divisão da energia, da força, do foco. É ser puxado, a palavra original até, né? É ser puxado para vários lados. Então, quando eu tenho uma meta, é como se o vetor agora ele tem um sentido para canalização da força. E aí, aquele caminho, aquele alvo, aquele direcionamento, ainda que... Aí é a interpretação que eu faço do estudo que você mencionou, né? Ainda que eu não atinja a meta que eu identifiquei, sem dúvida eu vou crescer. Isso. E
pode ser que a minha meta, eventualmente, porque a gente conecta os dois assuntos, seja frustrada. Porque vai ter um imponderável ali, uma série de questões que vão além do meu controle, mas sem dúvida nenhuma, se eu tô vivendo por essa meta aqui, melhor do que eu estava, eu já Sim. estou. Ainda que tem uma surpresa no meio do caminho, né? Uma meta clara e um plano definido. Uhum, sim. Porque é necessário que você tenha um plano para chegar aonde você quer. Sim, é o que e o como. Exatamente. Sim. Como que eu faço isso? As dificuldades que tem no caminho, o que acontece muitas das vezes. Vou dar um exemplo simples de atletas brasileiros que chegam e vão para a Europa. Hoje nós temos a informação muito próxima de nós. Saiu um relatório, uma reportagem no ano passado, falando de 71 atletas brasileiros da elite que voltaram precocemente da Europa. Uhum. E a grande maioria deles não foi por causa de lesão. E por quê? Porque não pesquisou, não estudou, não viu como é que era, a dificuldade, a barreira, os desafios, o que vai enfrentar lá. Sim. Ele pensa inicialmente, a bola é redonda, o campo é de 11, bola é tudo igual em todo lugar. Não é tudo igual. Não. Ambientes são diferentes. E você precisa estudar os ambientes. Sim. Eu me recordo, em relação a isso, um atleta que eu atendi esse menino por 13 anos, o Léo Silva. Ele sai daqui e vai jogar no Japão. E antes dele sair daqui, a gente aprende uma frase em japonês que é a única que eu sei até hoje. Watashi wa Léo Silva desu. Olá, eu sou Léo Silva, tudo bem? Então, quando você chega numa outra cultura, como a cultura oriental, que você se esforça para falar a língua dele, você está dizendo para ele assim, eu não estou aqui só pelo seu dinheiro, estou interessado em você também. Você quebra uma barreira, é o plano, é uma meta clara e é um plano definido. Sim. E aí ele se ambienta naquele lugar e ele chega num time chamado Albirex Niigata, que é um time médio porte daqui, o time médio. Pensa no time médio do Campeonato Brasileiro e tal. E a gente faz um plano. A gente estuda todos os atletas da posição dele, o que faziam dentro de campo, atacar espaço, pisar na área, chutar no gol. E começamos a performar dentro disso. No terceiro ano, ele foi o melhor na posição no país. No quarto ano, ele foi pro Kashima Antlers, que é o Flamengo de lá, onde o Zico jogou. E aí ele chega no Kashima. Quando ele chega no Kashima, a gente conversa. Eu falei assim, Léo, chegou no Kashima, e agora? Agora eu quero marcar a história no Kashima. Ok, quem marcou a história foi o Zico. Quem marcou a história foi o Leonardo, quem marcou a história foi outros atletas. O que fazer? E ele criou um plano, e parte desse plano era ser capitão do time. Só que, depois da passagem do Zico, depois que muitos brasileiros passaram lá e não foram muito felizes no seu comportamento, o japonês passou a dar grana, mas não dá honra. Pra você ter uma ideia, eu queria comprar uma camisa do atleta do Léo no clube, não tinha para vender. Faziam marketing do jogador estrangeiro na época. Então, eles davam a grana pro estrangeiro porque queriam o futebol deles, mas não dava honra. Honra eles davam pros da casa. E aí, depois disso, 3 anos depois, ele se torna capitão. Depois de muitos anos, um brasileiro volta a ser capitão. Um estrangeiro volta a ser capitão. Porque ele não tinha só uma meta, um objetivo. Esse objetivo era claro. E tinha um plano para chegar lá. E ele chegou e ele fez 5 anos, ele fez 3 anos de contrato no Kashima, depois mais 2 anos. No total ele ficou 10 anos no Japão. E boa parte disso foi porque ele sabia exatamente onde e como ele chegar. Sim. Então, se você está na frente de um elevador e você leu em tempo inteiro que em caso de incêndio não use elevador. Se do lado do elevador tem uma placa. Em caso de incêndio não use elevador. Em caso de incêndio não use elevador. Se o prédio pegar fogo, você vai pensar assim, eu vou fazer o quê? Eu vou voar? Agora, se você colocar aqui, em caso de incêndios, a escada. Em caso de incêndios, a escada. Incêndio, escada, incêndio, escada, incêndio, tu vai pra escada. Porque você criou uma direção para o teu cérebro seguir no momento da adversidade. Da mesma forma que você recebe as instruções no avião, que você não presta atenção. E na hora que acontece a despressurização, ninguém sabe aonde enfiar a máscara. Faz sentido?
Totalmente, totalmente. Então você falou de motivação, falou de motivo, falou de meta, que é esse o que e esse como, falou de escrever, e eu acho isso maravilhoso. Até uso como parte do tratamento para transtornos emocionais a escrita terapêutica. Os salmos, para mim, eles são escrita terapêutica, né? São essa escrita expressiva, dá vazão à sua alma, trazer aquilo que está, por vezes, lá no límbico, lá Sim. no cérebro emocional, Sim. para o cognitivo, para Isso aí. esse Trazer a olhar luz. de gestão. Você Isso traz luz, Traz você traz luz, entendimento, lucidez, clareza, sensatez. Escrever é maravilhoso. Creio que por isso que Deus podia ter deixado um vídeo pra gente, podia ter deixado um áudio, mas ele deixou um livro, ele deixou por escrito, porque escrever traduz o coração, escrever é algo poderosíssimo, e eu achei incrível o que você falou. E você falou sobre esse poder de uma força interior, que é um entusiasmo, essa fonte inesgotável de saciedade que independe de resultado. Sim. Que vem de quem eu sou. Sim. E aí, até retomando lá o testemunho do Kaká, é esse quem eu sou em Deus, né? É esse entusiasmo que independe do resultado da performance. Eu não sou nem o melhor do mundo, nem a pior contratação. Eu não sou o dispensado com 14 anos, com 18 anos, nem o prodígio com 14, 16, com um contrato. Eu sou um filho amado de Deus, independente da performance. Isso é alta performance, né? E dentro do contexto, até você trouxe agora o livro, né? Saúde mental e performance esportiva. O que tem aí e o que você encontrou de relação entre saúde mental e performance esportiva para a gente conhecer esse material? Tá, para completar ali o que a gente vinha falando, então você tem, além de ter as metas, é bom você ter as métricas. Os sinais, porque os sinais seguirão os que creem, lembra? Sim. Algo que te direcione, o que está te indicando E é o que que é você visível, né? Palpável. Palpável. Então você objetivo. está numa estrada, você tem a quantos quilômetros, quanto você está no caminho, tem posto de gasolina lá na frente, Então é muito importante você ter as métricas, porque Muito você bom. vai se balizando se você está no caminho, para você se manter no caminho firmemente, olhando firmemente, sem olhar para a direita nem para a esquerda, você precisa ter as métricas que elas te ajudam Muito bom. a ter um grau de verificabilidade naquilo que você faz. E ao longo desse tempo, e hoje se fala muito no universo esportivo, quem acompanha o mundo esportivo sabe que se fala muito de saúde mental, que a saúde mental está derrubando, tirando de ação vários grandes atletas. A gente viu o caso do Gabriel Medina, a gente viu o caso da Simone Biles, que era a maior atleta da delegação americana. E a delegação americana é a maior. Então, ela era a maior atleta. E aí, há uma certa desinformação sobre isso. E, inclusive, numa conversa com Galvão Bueno, com Ronaldo Fenômeno. Olha como é que é tabu isso, irmão. Galvão Bueno e Ronaldo Fenômeno se tornaram amigos de frequentar a casa um do outro. Amigos, sei lá, de muito tempo. E eles nunca tinham falado sobre aquela convulsão que ele teve em 98. Eles vieram falar num podcast. Nós nunca falamos sobre isso. Aí Galvão diz, o que aconteceu com você lá? Foi problema de saúde mental? Ele foi muito feliz na sua resposta. Ele disse, olha, nós temos muito que evoluir ainda em relação a isso. E eu só atribuo aquela convulsão, porque ele não teve antes nem teve depois. Foi um episódio único. Eu atribuo aquela convulsão a um pico de estresse por chegar a uma final de Copa do Mundo, que poderia ter sido evitado se a gente tivesse um tratamento, um treinamento, alguma coisa que pudesse fazê-lo suportar naquele momento. Mas na cabeça do Galvão Bueno, como na cabeça de vários profissionais do futebol, homens de renomados, pessoas que no universo esportivo têm conhecimento,
a falta de conhecimento nessa área é muito grande. Então fala que tudo é saúde mental. Então a Simone Biles trata para tratar da saúde mental. O atleta B para tratar da saúde mental. Tivemos um episódio recente. Para o Tite, né? O Tite, Falando sobre isso. que deixa de assumir, porque já tinha acordado, é o que se sabe, assumir o Corinthians numa situação de tranquilidade, não tinha nenhum gatilho ali que pudesse a gente imaginar, né? Que pudesse de pressão, de torcida, de nada. No clube que ele conhecia, não tinha nada de novo, vamos dizer assim, para ele. E aí ele para por tempo indeterminado para cuidar da saúde mental. O que a gente aprende no universo esportivo? Saúde mental e performance esportiva não se comunicam. Porque a performance esportiva não tem nada de saudável. É treino. Você entende? É treino mental. É preparação mental. É você treinar para viver aquilo ali. Um agente do Mossad, o Mossad é o serviço secreto de Israel. É o serviço secreto mais temido do mundo. Então, a parte principal do treinamento de um agente do Mossad é o controle de excitação. Ele está ali sentado numa mesa com a família dele e entrou um rapaz de mochila cheio de explosivo e pode morrer todo mundo a qualquer momento e ele tem que ter tranquilidade para ele agir e conseguir dominar aquele rapaz antes que tudo isso aconteça. É isso que acontece dentro de campo. É isso que acontece com quem lidar na alta performance. É treino mental. É preparação mental. Se você quiser nadar de maneira esportiva, você vai aprender a nadar e vai para o mar. Agora, se você quiser ser um salva-vidas, você tem que ter um treino especial para salvar vidas. Se você quiser ser um mergulhador em grandes profundidades, se você não treinar e você mergulhar, você morre, concorda? Por causa da pressão que você não suporta. É a mesma situação da alta performance. Então aqui a gente conta o que é saúde mental, o que é performance mental e o que é performance esportiva e onde eles não se comunicam. Saúde mental a gente precisa para a vida. Para qualquer coisa a gente precisa de saúde mental, concorda? Sim. Agora, para performance esportiva é treinamento mental. E para isso você tem que aprender as ferramentas para que você possa treinar, as maneiras que você pode treinar. Então, se você pegar, por exemplo, o LeBron James, no meio do jogo, muita pressão, e ali ele tá tenso, com aquela, sabe, no mais alto nível de pressão de jogo, ele vai... faz uma respiração, se reorganiza e vai pro jogo. Isso é treinado. Sim. Para você controlar a sua mente, para você dominar a sua mente em situações muito delicadas, muito pressionadas. É um atirador de elite, onde ele precisa respirar bem, fazer tudo de maneira muito técnica, porque se ele se envolver emocionalmente, se ele estiver tenso, ele mexe o dedo e mata a vítima. Então ele tem que ter frieza no mais alto grau de pressão. Que chamam de desônio, a zona. Relaxamento concentrado, concentração relaxada. Estou pronto para responder aquilo que precisa ser respondido, bater um pênalti num jogo decisivo, sabe? Eu queria fazer uma jogada difícil. Então isso não, a saúde mental não garante, ok? Você pode ser uma pessoa saudável, somente saudável, mas não vai correr a maratona. Para correr a maratona você tem que ser treinado para isso. E é nisso que a gente fala nesse livro. Muito bom. Sabe? Muito bom. Quem quer saúde mental não vá para alta performance. Lá não Muito tem bom. saúde mental. Ali é performance mental, é treino. E ao longo desse tempo eu me especializei em treinar atletas. E da mesma forma como psicólogo clínico, vamos dizer assim, é como se fosse o fisioterapeuta e o preparador físico. Um trata e um treina. Ambos para o mesmo objetivo. São muito importantes os dois, Os mas dois cada se um dentro da complementam. sua... Os dois se complementam, ok? Tratar e treinar, Sim. para que ele esteja pronto para performar. Muito bom. É isso que a gente faz. Muito bom, muito bom. Porque às vezes a gente até tem uma ideia de que
saúde mental é algo passivo. É algo que, dependendo de como as circunstâncias estiverem, eu vou ter ou não ter, e é algo que eu me preocupo eventualmente quando eu tenho um transtorno, como você estava dizendo, né? Vou parar para poder tratar. Então é como se fosse um período em que eu passivamente me coloco agora nessa condição de paciente, e uma parte é isso, sem dúvida, né? Mas existe um outro nível que é essa performance, e que eu queria até pedir uma licença para você, assim, para aplicá-la também a uma categoria que eu penso que exige um nível de alta performance também muito grande, que é o pastor, que é o líder cristão, que ele também está submetido a pressões muito severas. Ele também é cobrado de forma muito significativa. Ele também tem esse fenômeno da pressa e do crescimento precoce, muitas vezes. Ele também lida com realidades que vão muito além da sua capacidade, porque ele lida com questões espirituais, com batalhas espirituais. Eu vejo, por exemplo, Elias lidando com uma batalha homérica, assim, 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azerá. Ele já vem de 3 anos de seca e daquela tensão, fugindo de Jezabel, de Acabe. E a crise o rondando também. Quando acaba a água do riacho de Querite, ele tem que ir para a casa de uma viúva, ser alimentado ali num contexto crítico. E o profeta não tinha um treino mental para lidar com as demandas do ministério profético. E a gente vê em Elias um colapso emocional que eu vejo hoje em muitos irmãos, em muitos treinadores, em muitos líderes cristãos, que diante desse universo insalubre, e eu penso que que a batalha espiritual é insalubre, assim como o esporte de alta performance é insalubre. E em condições insalubres, até vou dar uma generalizada, assim, tentando esticar um pouco o conceito, esse mundo é insalubre. E se a gente se preocupar só em tratar quando adoecer, mas não se preocupar em treinar para viver esse estilo de vida de alta performance, que todo cristão já tá... Por isso até é uma coisa que eu vejo você transitando nesse lugar, e você até disse que é sua missão. Por que você é um diferencial e é um recurso indispensável hoje para todo atleta? E acho que se tem alguém que não é mentoreado por você ainda e tá assistindo agora, falando, eu preciso desse cara, eu preciso desse tipo de treino, eu preciso desse preparo. Mas penso eu que é necessário que todo cristão que tem essa percepção de que eu preciso performar, eu preciso viver esse estilo de vida que exige tanto, e você consegue transitar nesse lugar porque você traz princípios do evangelho, dessa vida cristã, que é o que tá todo mundo buscando, só que não sabe onde. Tá todo mundo carente, mas não sabe qual é o caminho para chegar, né? Então, para mim, pelo menos, eu creio que para todo mundo que está nos ouvindo, esse papo aqui está sendo um destravar, assim, um abrir de mentes, de trazer clareza, entendimento, de que tratar quando adoece não é suficiente. A gente precisa treinar, a gente precisa de treinamento para nossa mente, e isso é específico para cada demanda, né? Então, para cada atuação, para cada vocação, você precisa de um treino mental diferente, e isso a gente é completamente analfabeto. Exatamente. A gente ainda está incipiente. E no universo cristão, eu sou pastor há 20 anos. A nossa comunidade cristã completa agora 20 anos em junho, no próximo mês. Eu, até agora, até esse mês, eu figuro como pastor presidente de uma comunidade cristã. A gente vai estar agora fazendo a transição, onde eu vou estar deixando esse ministério
para seguir, né, Nesse outro ministério. nesse outro ministério, é verdade. E passando por todas essas dores do pastor e ao curso desses anos, tanto o Instituto Haggai me ajudou muito. Eu faço parte do conselho do Haggai já tem alguns anos. Eu fui para Maui, no Havaí, fazer o treinamento de liderança avançada. Eu fiz o treinamento aqui no Brasil, onde me ensinou muito, muito, muito. Além das neurociências, além disso tudo, eu encontrei lugares e pessoas capacitadas para me auxiliar, para que eu pudesse exercer o ministério e que eu tivesse a minha mente aberta para não espiritualizar tudo. A gente usa sempre essa analogia da questão das asas do avião. Qual que é mais importante? Sim. As duas. Pneu do carro na estrada. Você tem 4 pneus, todos são importantes. Então, da mesma forma que o átomo, que é uma das menores partículas do universo, ele é constituído de próton, de elétron e de nêutron. Qual que é o mais importante? A célula, membrana, citoplasma e núcleo. Tá bom. O corpo humano, cabeça, tronco e membros. O dia, manhã, tarde e noite. A Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. O tempo, presente, passado e futuro. Então, o ser humano só é humano, corpo, alma e espírito. Então, se esse pastor não for ajudado almaticamente, Sim. e por isso, eu creio, não sei se é por isso, é uma das razões onde muitos dos pastores sucumbem Sim. e entram em estado de depressão porque querem curar tudo apenas com a parte espiritual, Sim. negligenciando a parte almática e a parte mental que precisa ser tratada Sim. de maneira especializada, muitas das vezes, né? E você se debruçar sobre isso e tratar a alma, como o Senhor a criou, né? Senão a gente fica voando, Sim. andando com o pneu furado. Então esse líder, e eu passei muitas das vezes por essas dores, né? Por essas pressões, e essa pressão ela vem com uma pressão espiritual que é uma coisa assim, que a gente é um inimigo invisível, extremamente poderoso, muito mais poderoso do que nós, infinitamente mais poderoso do que nós e infinitamente menos poderoso do que aquele que está em nós. Porque o Senhor tem poder sobre ele. Nós temos que sujeitar a Deus e resistir a ele e ele vai fugir de nós. Então, a dor e a pressão desse líder é muito grande e muitas das vezes falta para ele treinamento e tratamento. Sim. E ele fica isolado e assim como um atleta de futebol, que acontece muito isso, que deixa de falar da sua dor, que deixa de procurar um psicólogo, um terapeuta, um preparador mental, porque tem vergonha, porque acha que é tratado como um super-herói, é tratado como alguém que não pode errar. Lembra da criminalizar? Que criminaliza uma derrota? Sim. Fazem isso também com o pastor. É isso. Você entende? Então ele perde o direito a errar, né? Muito embora não foi assim que Cristo tratou Pedro, foi assim que Cristo tratou Paulo. Ele os amou apesar deles, né? Então eu acredito que esse líder, ele precisa entender que ele precisa cuidar da sua saúde em todos mental, os níveis. em todos os níveis, mas ele precisa treinar. Muito bom, muito bom. Comparando até com o jogador de futebol, né? Ele precisa ter alta performance física, tática e técnica, né? E mental. Ele não, exato. Ele não pode negligenciar uma das áreas, porque uma das áreas negligenciadas pode comprometer todo o processo. E o pastor, da mesma forma, né? Exatamente. Por vezes nós achamos que se espiritualmente formos... Tô bem, tô legal espiritualmente. Tô orando, tô lendo a Bíblia, tô jejuando, tô cuidando da minha comunidade aqui. Sim. Mas se corpo e alma, essa mentalidade não está sendo treinada para suportar o peso da jornada, se o corpo não está sendo treinado para suportar o peso da jornada, se alimenta mal, dorme mal, ele não descansa, não tem um estilo de vida de alta performance,
não vive essa vida disciplinada em todos os níveis, e às vezes até demonizando. Exatamente. Porque a gente, ao invés de criminalizar a derrota, no campo do Isso líder aí. cristão, ele pode demonizar um aspecto que era para ele treinar, era para ele tratar, né? E botando Satanás no lugar que ele não tá. Exato. Dando ele uma glória que não é um lugar dele. que é. Ele tá lá do outro lado da rua, ele tem nada a ver com isso. Ele tá passando longe, você tá chamando ele pra uma situação onde você tinha que chamar um E é terapeuta. tudo que ele gosta. Exatamente. É de ter uma glória que ele não Exatamente. tem. Aí quando Às a vezes- gente dá saúde mental pra ele, a gente tá dizendo... Exatamente. Exato, você tá dando glória pra ele. Eu não sei se você já ouviu falar nos níveis neurológicos de Diltz. Não. É uma ferramenta da PNL criada por Robert Diltz que é muito legal e que pode ser usado para analisar e para, muitas das vezes, treinar uma pessoa, que é como se nós fôssemos um iceberg ou um cone invertido, ok? Tá. Então, você está aqui uma pirâmide. Primeiro nível neurológico é o nível do ambiente. Tudo começa pelo ambiente. E o ambiente que a gente entende é o nosso corpo, ok? Ou, por exemplo, aqui é um ambiente. O segundo nível neurológico, esses níveis se comunicam entre si, é o nível do comportamento. É o comportamento que faz o ambiente. Então, se você está num ambiente barulhento, um ambiente de gritaria, um ambiente de pressão, vai ser pressionado. Se tiver um ambiente de paz, vai ser de paz. Então, o comportamento influencia no ambiente. Acima do nível do comportamento tem o nível das capacidades, porque você desenvolve capacidades, habilidades, para que, dependendo da sua preparação, e nisso aposta muito o Instituto Haggai, de treinar as qualidades, aprimorar as qualidades dos líderes cristãos, Sim. para evangelizar o próprio povo e treinar outro para fazer o que a mesmo. capacidade vai moldar comportamento. Isso. Aí você tem o nível das capacidades. Acima do nível das capacidades vem o nível de crenças e valores. Crença tendo a ver com permissão e valores com motivação. Tá. Acima do nível de crenças e valores tem o nível da identidade. E no nível da identidade tem a unicidade, tem a personalidade, onde nós sabemos, por exemplo, que o Enneagrama explica que é uma ferramenta antiquíssima, Sim, que fala que nós sim. temos 9 tipos de personalidade e cada uma delas tem seu ponto positivo, negativo, como que reage ao conflito, como que lidar com a sua dificuldade. Então tem a unicidade, que é o nível da identidade. E no topo da pirâmide e na base do iceberg está a espiritualidade. Então, esses níveis se relacionam entre si. Sim. Não adianta você estar com a espiritualidade no topo se o ambiente não estiver saudável. Sim. Eles se comunicam, interferem entre eles. Você desmorona lá, porque Exatamente. você não tem base. Exatamente. Então, você precisa equilibrar esses níveis, dar uma nota para cada um deles, Sim, metrificar. metrificar por luz, ok? Exato. Lucidez, pronto. E aí você se analisando dessa forma, você consegue entender bem e entender que a vida espiritual, nós somos seres espirituais. Então nós precisamos trabalhar a nossa espiritualidade, mas nós temos um ambiente. Sim. Nós precisamos lidar com o comportamento, nós temos nossas crenças, os nossos valores, temos a nossa identidade, cada um tem a sua identidade. Então quando você consegue identificar isso, aí você consegue também exercer melhor a sua missão e cumprir melhor o seu papel e viver bem em meio a tudo isso. Viver para a glória de Deus. Porque eu penso que prosperidade é isso, é ser quem Deus me chamou para ser, fazer o que Deus me chamou para fazer, do jeito que Deus me chamou para fazer. Então, isso é a alta performance, né? E poder viver olhando para isso, não tenho dúvida que... Nenhuma das pessoas que ouviu esse nosso papo aqui não está abençoado por entender sobre metas, sobre métrica, motivação, sobre frustração, Isso por aí. entender sobre essa pirâmide e esse olhar inteiro para a vida, que todas as partes do ser importam e que se a gente é deficitário, se a gente desequilibra essa estrutura para um lado ou para o outro, a gente está comprometendo a performance que, para a gente pode até olhar para isso. O que é a alta performance do cristão? É uma vida para a glória de Deus. Quer pela vida, quer pela morte, que Cristo seja engrandecido no meu corpo, ganhando ou perdendo. Porque eu acho que Paulo, lá em Filipenses 1, ele fala sobre isso, né? Exatamente. Quer pela vida, eu tô lá em cima, eu tô ganhando, eu tô recebendo louros de uma vitória. Que Cristo seja engrandecido no meu corpo, ou seja, Ele é maior do que isso aqui, é esse
topo da pirâmide, mas quer pela morte também, se eu tô lidando com a perda, com a derrota, Sim. com o fracasso, com a humilhação, com a vergonha, com a zombaria, mas também na morte Cristo seja engrandecido, porque ele é visto maior do que o ganho ou a perda, né? Eu me lembro aqui, eu sempre me lembro dessa frase do Jim Elliot, que disse que não é louco aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Eu acho que isso... Muito bom. Muito bom. Muito bom, Lulinha, obrigado, viu? Obrigado por esse papo. Tô muito abençoado, cresci muito. Me sinto aqui dentro de um pedacinho do treinamento, foi esticado. E lembro de Deus dizendo para Adão, né, o mandato cultural ali, cultivar e guardar o jardim que o Senhor havia o dado. E cultivar fala para mim sobre isso, sobre treino, né? Sobre esse processo disciplinado de plantar, dominar, semear. ser dono, né? Exato, ser dono. Dominar. Então, o cultivar fala sobre o treino. E o guardar fala sobre tratamento. Então, é o que eu tenho que fazer para proteger isso daqui. Então, essa tarefa nossa que é completa do cultivar, do guardar, do treinar e do tratar, essa alta performance que, sem dúvida nenhuma, todos nós cristãos somos chamados na área de atuação em que a gente está. Então, que Deus aumente o som da sua voz, que o Senhor te leve cada vez mais longe, cada vez mais pessoas sejam abençoadas por esse tipo de treinamento, porque eu creio muito nisso, que Deus está fazendo um avivamento que passa pela nossa mente, que passa por uma estrutura, por um treinamento para cumprir a missão que Ele nos chamou. Obrigado pelo seu ministério, pelo seu empenho. Obrigado por vir até aqui nos abençoar. Espero que a gente tenha mais mesas aqui como essa. Fica o convite. E obrigado a você que acompanhou até aqui. Tenho certeza que abençoou você. E se abençoou, deixa um comentário aí, deixa uma mensagem pro Lulinha. Fala aí se você quer que o Lulinha volte, deixa perguntas, temas e assuntos para próximas conversas aqui. E não deixa de compartilhar com muitas pessoas, porque tá todo mundo precisando desse tipo de remédio, desse tipo de treinamento, desse tipo de conhecimento. E segue lá o Lulinha nas redes sociais, acompanha tudo lá. O Instagram é Lulinha Tavares 01. Lulinha Tavares 01, segue lá, acompanha tudo que ele tá fazendo, porque vai abençoar muito a sua vida. E quando você seguir lá, deixa um comentário, te conheci lá no podcast Jesuscope, e fica acompanhando lá, que tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Lulinha, obrigado, viu? Obrigado, meu amado. Obrigado pelo convite. Que Deus abençoe o Jesuscope, que Deus abençoe o Divinamente. Amém. Que Deus continue abrilhantando a sua mente. Amém. E que a sua mente permaneça divina. Amém. Amado, amém. obrigado pelo amém. convite. Deus abençoe. Se você não é inscrito ainda aqui no canal Jesuscope, se inscreve aí agora para você não perder nada, para você ficar cada vez mais parecido com Jesus, com a mente treinada como a de Jesus e tratada, saudável como a de Jesus, porque saúde mental é a mente de Cristo e performance mental é a mente de Cristo, é ser como Ele, é pensar como Ele, é ter a disciplina, o foco, a motivação como Ele. Então deixa aí um comentário para você não deixar passar nada, escreve aí, como a gente aprendeu, escreve, porque isso marca seu coração. E eu espero você no próximo Divinamente Podcast. Não se esqueça que toda emoção é um convite para oração, que saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, porque nós somos cópias de Jesus. Deus abençoe você e até o próximo Divinamente Podcast. A promessa encarnada, protagonista da história, tudo